Como elaborar o seu roteiro de peregrinação pelo caminho de São Francisco de Assis na Itália? Bom, gente, neste vídeo eu vou trazer algumas dicas com base na minha experiência como peregrina, né? Para quem não me conhece, né, meu nome é Gabriela Gasparin, eu já fiz a peregrinação no caminho de São Francisco, ou a Via di Francesco, né, como é dito em italiano. Eu já fiz 3 vezes, em 2022, 2023 e 2024, né? Eu já falei aqui em alguns outros vídeos, mas enfim, em 2022 eu fiz ela meio que completa, né, o caminho maior que tem, né, que é saindo de Florença e indo até Roma, né, então eu percorri por cerca de um mês. Foi a minha primeira peregrinação, aliás, eu nunca tinha feito nenhuma outra antes, e aí eu precisei fazer esse roteiro, precisei pesquisar, né, e depois eu voltei, né, nos outros 2 anos para fazer trechos menores, um pouco mais curtos, outras regiões ali, né, porque existem caminhos que vão para alguns pontos da Via de São Francisco também, né, do caminho de São Francisco, e eu fiz, né, na Emília-Romana, na Toscana, enfim. E eu sempre tive que fazer esse planejamento, né, então neste vídeo eu vou trazer com base na minha experiência, vou contar um pouquinho como foi que eu fiz, para quem sabe conseguir te ajudar a elaborar o seu roteiro, né. Então se você não me conhece, aliás, já me apresentei, mas então eu peço para que se você gostar desse vídeo, você curtir, dar um like, comentar se você tiver alguma dúvida, ajuda muito, é um projeto que eu faço com bastante carinho, então eu fico muito feliz se você puder participar. E vamos lá, né, então, gente, como é que a gente faz aí esse planejamento desse roteiro, né? Basicamente, né, antes de mais nada, o importante é a gente mergulhar a fundo, né, gente, antes de qualquer peregrinação não tem fórmula mágica, às vezes a gente tem ali na hora que a gente começa a gente não sabe nada a respeito da peregrinação praticamente, a gente tem que começar a pesquisar, a gente se sente meio perdido, meu Deus, e agora, né, onde eu começo, para onde eu vou, quanto tempo dura, né, e aí dá aquele desespero inicial, parece que é tudo muito confuso, e a gente tem que realmente, né, começar a mergulhar em conteúdos, não tem como, a gente tem que dedicar um tempo aí a fazer pesquisas online, a realmente ler, né, no meu caso, quando eu resolvi fazer o caminho de São Francisco, eu não conhecia absolutamente nada, então eu comecei realmente a pesquisar online, eu li um livro muito importante, que é o The Way of St. Francis, não tem em português, pelo menos não até agora, é escrito pelo americano Sandy Brown, né, eu comprei digital mesmo o livro, né, li em inglês, me ajudou muito, porque ali ele trouxe, né, bastante informação inicial, assim, mas sobretudo, gente, existe um site, que é o viadifrancesco.it, né, escreve viadifrancesco.it, eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo, que é o site oficial, né, no meu blog também, que é caminhodesãofrancisco.com.br, eu passo o link para esse site, né, que é um site, gente, que tem praticamente todas as rotas, ele não tem a parte da Toscana ali, mas ele tem alguns links que levam para páginas que falam sobre a parte da Toscana, né, e aí você começa, então, você pode estar me perguntando, nossa, mas qual que é a parte da Toscana? Então, assim, gente, primeiro, né, você vai fazer a peregrinação, começa a pesquisar, né, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, mas você também tem que fazer a sua parte de entrar no site, começar a entender quais são as possibilidades, né, para você poder planejar o seu roteiro da melhor forma, né. E aí, como é que funciona? Então, a Via de São Francisco, ela possui aí algumas opções. A que eu resolvi fazer, e que é a mais, assim, demorada, né, ela sai da Florença, né, e vai até Roma, né. Então, lá na Florença existe uma basílica franciscana, a gente sai dessa basílica, que é o ponto inicial, e aí são 6 etapas, são 6 dias até chegar ao Santuário de Laverna, que é o santuário franciscano que fica na região da Toscana, né? E depois a gente pode percorrer até Assis, que são mais ou menos de 8 a 12 dias, a depender da sua habilidade física, e depois até Roma, que costuma ser 2 semanas, mais 14 dias também, a depender da sua habilidade física, né? Então, no meu caso, existe essa rota que é possível de fazer, né? E eu resolvi pesquisar como eu resolvi fazer essa, que é a mesma que tem naquele livro que eu falei para vocês, do Sandy Brown, e eu resolvi começar a pesquisar, então, como que eu faria, quais são os lugares que eu visitaria, como eu ia cortar os meus dias, né? E como que você define isso? Basicamente, gente, se você começar a pesquisar online, nesse site que eu falei, Via di Francesco, por exemplo, né, a partir de Laverna até Roma, lá tem todas as etapas, dia por dia, né? E tem ali a quilometragem de cada uma delas.
você tem que ver se você vai conseguir, se você vai dar conta de fazer conforme o site diz. Por quê? Porque às vezes tem alguns dias ali que percorrem mais de 30 quilômetros, né? Que a trilha do dia tem mais de 30 quilômetros. E aí você vai ser o responsável por pegar e falar, nossa, então peraí, eu não dou conta de fazer 30 quilômetros, deixa eu olhar lá no site, tem, por exemplo, opções, se você olhar nas descrições de cada uma das etapas, tem opções para você cortar o seu caminho no meio e parar, por exemplo, em vez de fazer 30, você faz 14, para lá numa vilazinha, num vilarejozinho pequenininho no meio, né, encontra ali um lugar para dormir, e aí você continua no outro dia e faz mais o resto desses, né, completando em 2 dias o que o site, por exemplo, sugere que pode ser feito em 1, né. Então, para você planejar, fazer o seu roteiro, não tem como, você tem que debruçar sobre esse site, debruçar sobre esses conteúdos online sobre o Caminho de São Francisco e começar a entender, né? Então, você primeiro precisa pesquisar com base também na sua possibilidade, na sua disponibilidade de tempo, né? Você tem que saber que assim, bom, então, não sei se você vai tirar férias, se você está com bastante tempo livre, né? Porque para fazer, por exemplo, como eu fiz de Florença até Roma, né? No mínimo vão aí esses 28 dias, a não ser que você seja um atleta, né, que você vai fazer muitos quilômetros por dia, mas se você for fazer conforme as etapas sugeridas, né, por esse site que eu falei, viadefrancesco.it, que eu já repito aqui, lá tem, né, por exemplo, a partir de Laverna até Roma, tem as etapas por etapas, né. E na parte da Toscana, se você procurar também online, Via de Francesco na Toscana, ou até mesmo dentro do site, né, da Via de Francesco, que começa só em Laverna, você vai encontrar rotas para você fazer a parte da Toscana também, né. E tem também nesse livro que eu falei, The Way of St. Francis, que está em inglês, né. Então, gente, você tem que fazer, para planejar o seu roteiro, você tem que começar a entender quais são essas possibilidades, começar a fazer uma tabela, né, o que que eu fiz? Eu fiz uma tabela, coloquei ali, eu comecei a pesquisar, fui entendendo quais eram as etapas e fui realmente cronometrando ali, fazendo né, um cronograma. Então, do dia tal eu vou chegar, né, lá na Itália, vou pegar um avião, vou chegar no aeroporto tal, aí vai ter o dia de deslocamento, né, então se você chegar, por exemplo, em Roma, você vai ter que pegar um trem, muito provavelmente, até onde você for começar, e às vezes você tem que pegar um trem e um ônibus para poder chegar, então você tem que pesquisar como é que você vai fazer para chegar também, né? Então, geralmente vai um dia aí, ou 2, só para você se movimentar. Depois que você começa, você faz a sua planilha, então nesse dia eu vou começar em tal lugar, aí eu vou andar tantos quilômetros e vou chegar em tal lugar, e aí você vai fazendo, né? Com base no seu tempo, na sua capacidade física, né? E vai escolhendo também, gente, onde que você quer parar, porque às vezes, né, a gente tá com o corpo cansado. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz em 2022 a primeira vez, eu parei no Santuário de Laverna, que é o santuário franciscano que tem ali na região da Toscana, né, e onde começa, né, a peregrinação para muitas pessoas. Eu já tinha feito, como eu tinha começado lá em Florença, que vem antes, eu já tinha feito 6 dias de caminhada, e eu resolvi descansar, não ficar 2 dias, 2 noites, né, então eu resolvi descansar um dia inteiro lá, porque eu tinha pesquisado online, eu tinha visto que o santuário era um lugar que era muito bonito, que tinha muitas coisas para ver ali sobre o São Francisco, então eu queria ficar mais tempo, porque eu também não sabia como é que ia ser o meu corpo, como é que ele ia reagir, porque era a minha primeira peregrinação, né. E aí depois eu fiz mais 8 dias até Assis. Esses 8 dias, as 8 etapas que eu fiz também estão ali nesse site que eu falei, tem como conferir uma por uma. E aí, assim, nesses 8 dias, tem muitos dias que são de 30 e poucos quilômetros. No meu caso, eu fiz, mas cansa, né? Então, pode ser que no seu caso você queira dividir em 2 dias. Então, em vez de 8, pode dar 10, pode dar 11, vai depender muito do seu ritmo, né? Quando eu cheguei em Assis, eu fiquei lá mais 2 dias, lá eu resolvi parar por 2 dias, porque era a cidade de Assis, eu também queria ver todos os atrativos, queria ir na Basílica com calma, queria conhecer porque ali em Assis, né, tem toda a vida de São Francisco, tem todas as igrejas ali por onde ele percorreu, eu tinha lido 2 biografias dele, então eu estava bastante envolvida com a história, então eu queria conhecer todos os lugares, e aí eu fiz tudo com bastante calma. Passei 2 dias lá, e aí depois eu segui de fato mais 14 dias, aí não parei mais, até chegar em Roma, né? Tudo com base nesse site e no livro que eu falei para vocês, né? Para planejar o roteiro, é muito importante você considerar que você pode realmente precisar descansar,
considerar também o deslocamento, né? E quais são as cidades que você quer conhecer, né? Então, quando você começa uma peregrinação, você tem que saber um pouco do seu objetivo pessoal. Eu estou indo porque, por exemplo, eu sou muito, né, no caso do Caminho de São Francisco, pode ser que você seja uma pessoa devota do santo, ou que você goste muito da Itália, que você queira conhecer ali as cidadezinhas italianas, as comuni, né, como eles falam. Tem ali muitas cidadezinhas que tem da época medieval, é maravilhoso, né, de caminhar ali por elas, se sente até num cenário de filme, né. Então, você pode querer mais conhecer a parte da natureza, porque você gosta muito de trilhas, então você tem que pesquisar, por exemplo, quais são, né, os lugares que você quer visitar. Né? Existem alguns peregrinos, por exemplo, aconteceu comigo que um peregrino falou que ele queria ir no máximo de templos e santuários franciscanos possíveis, né, mosteiros, porque ele era um devoto de São Francisco de Assis, então ele parou, gente, até em santuário que eu não tinha passado quando eu fui, ele parou no caminho dele, porque para ele essa era a principal, né, o principal motivo da peregrinação dele, né. Então, na hora de você fazer o seu planejamento, você tem que considerar também isso. E aí não tem como, tem que ficar pesquisando, né? O que tem para fazer, que nesses sites e nesses livros é que você vai encontrar. Existem outros inúmeros livros, obviamente, né? Eu estou falando dos que eu conheço, né? Mas realmente, assim, começar a mergulhar nesse assunto. Diferentemente, por exemplo, do Caminho de Santiago de Compostela, não existe, né, um aplicativo do Caminho de São Francisco com todas as rotas e assim, quais são as paradas, né, porque eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, eu fiz o caminho francês, e foi muito mais fácil, porque estava tudo ali no aplicativo, né, e eu não me preocupei nem muito, assim, eu sabia que eu tinha uns 35 dias a 40 dias ali, eu retirei, né, para fazer a peregrinação, e eu lembro que eu nem pesquisei muito, eu fui olhando ali naquele aplicativo, fui seguindo, conforme eu fui seguindo com o fluxo, né. O Caminho de São Francisco é um pouco mais complicado, porque não tem esse aplicativo, não é tão popular, não tem tantas pessoas fazendo ao mesmo tempo, então é bem interessante que você pesquise bastante previamente, para entender o tempo que você vai levar, avalie quais são as possibilidades, né. Então, no site que eu falei para vocês, além de você ver qual que é esse roteiro que é o principal, que está lá etapa por etapa, vai ter uns links, por exemplo, para outros lugares que tem como fazer a Via de Francesco, que foi o que eu fiz, por exemplo, né, um deles é você sair de Rimini, que é no litoral ali da Itália, e ir até Laverna, que é não é tão usual, mas eu fui lá, eu pesquisei, eu encontrei que tem um site desse trecho específico, é um site oficial desse trecho específico, que são 5 etapas, e tem ali o roteiro, tem dia após dia, quantos quilômetros são também, né, então o roteiro estava lá pronto, eu só precisei encaixar ele na minha agenda, né, entrei em contato com eles para conseguir a credencial, então não é tão, assim, né, difícil quanto parece, né. Na parte da Toscana, se você encontrar, vai ter também sites, vai ter alguns grupos, né, em redes sociais, por exemplo, que tem como você encontrar as etapas ali, né, e no meu próprio blog, né, eu coloco ali também as etapas desses lugares que eu já fiz, né, eu tô até aprimorando o blog, então dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar mais atualizado, mas tem ali todos os trechos que eu fiz, que é uma fonte de informação também bastante interessante para você que está pesquisando, né, e poder bolar o seu roteiro, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, quiser comentar aqui no vídeo, a sua participação é muito importante para eu poder produzir vídeos cada vez melhores, né? Agradeço muito, então, peço que se você gostou, para você curtir, seguir o canal. Obrigada e até o próximo vídeo.